Eu sempre acreditei que o vento de Belo Horizonte tem voz. Nas manhãs em que o céu fica leitoso, ele passa pela fresta da janela do meu estúdio e sussurra perguntas que eu preferia não ouvir. Naquele dia, a corrente de ar veio do bairro Santa Efigênia, trazendo cheiro de chuva miúda e de pão quentinho da padaria da esquina. Eu desenhava, calma, a malha estrutural de um centro cultural no interior de Minas, vigas leves, lajes suspensas, cargas bem distribuídas, quando a cozinha chamou meu nome com Lívia, dito como quem pede licença na casa alheia. Daniel apareceu com um prato de queijo Minas cortado em retângulos e goiabada em cubinhos, combinação que ele prepara quando quer conversar sem pressa. O sorriso dele veio ensaiado, manso, mineiro demais para a notícia que carregava. Amor, aconteceu um problema lá em Lagoa Santa. Começou, pousando o prato na mesa de madeira que meu pai lixou quando eu ainda estudava na UFMG. A fiação da casa da mamãe deu curto. Nada grave, graças a Deus. Mas o eletricista interditou o quadro. A casa tá sem condição por uns dias. Fiquei olhando o coador pingar, fino e constante, como se a vida se mantivesse na cadência do café. Respirei pelo nariz, buscando a serenidade que aprendi no canteiro. Quando algo ameaça cair, a gente confere o prumo, não o pânico. Dias quantos, Daniel? Perguntei, soprando o vapor que subia da caneca. Algumas semanas, no máximo. Ela e o Caio. Ele hesitou. Ajeitou o relógio no pulso. Precisam de um canto. Eu disse que podiam ficar aqui até arrumar tudo. A palavra eu caiu no chão da cozinha e ficou lá, feito parafuso sobrando depois da montagem. Arrastei a cadeira só o suficiente para ganhar tempo de não reagir no impulso. Você disse, repeti, experimentando a frase como quem confere um ângulo antes de assinar a planta. E quando eles chegam? Hoje, no fim da tarde. Já estão a caminho de BH. O vento encostou de novo na janela, trazendo o apito distante de um ônibus subindo a Afonso Pena. Eu contei mentalmente os elementos do projeto: pilar, viga, laje, para não dizer o que brigava dentro de mim. Daniel segurou a borda da mesa, como se o móvel pudesse responder por mim. Lívia, é temporário. A mamãe ficou muito abalada. E o Caio é um bom rapaz. Eles não vão atrapalhar. O bom rapaz ficou suspenso no ar, como luminária barata em laje antiga. Conheço Dona Celina desde o noivado. Esmalte impecável, cabelo armado com spray que segura até trovoada, olhos que medem o ambiente como quem avalia obra pronta. Caio, eu tinha visto pouco, mais jovem, sorriso fácil, aquele jeito de chamar tia quem não conhece direito, e uma pressa de adulto que ainda não aprendeu a esperar. Apaguei a luz do exaustor. Peguei a caneca e encostei os dedos no calor da porcelana para não perder o meu. A casa, um apartamento amplo no bairro Santa Teresa, era mais do que endereço. Era o abrigo que construí com o ateliê que leva meu sobrenome. Ateliê Vidigal, fruta de madrugada em concurso, vistoria em estrada de terra, licitação que quase me tirou o fôlego. Paguei cada tijolo com projeto aprovado e ponta de lápis gasta. Vamos dar um jeito. Então, eu disse por fim, enxugando o excesso de doçura da goiabada. Mas o estúdio, Daniel, é o coração da casa. Eu preciso dele intacto. Ele assentiu rápido, aliviado demais para perceber o cuidado com que eu calibrava cada palavra. Claro, eles ficam no quarto de hóspedes. A gente organiza tudo direitinho. Obrigado, meu amor. Beijei sua testa, gesto automático como checar o nível da água no cimento. Eu não disse de nada. Por dentro, alguma coisa rearranjava as paredes. Passei o resto da manhã ocupada em salvar superfícies. Retirei as amostras de revestimento, madeira de demolição, ladrilho hidráulico de Sabará, uma lâmina de quartzito que parece céu encardido de tarde quente. Guardei as maquetes em caixas. Etiquetei rolos de papel vegetal com data e projeto. O estúdio, voltado para o norte, devolve a luz sem piedade. Entrega falha, ressalta acerto. Eu confio mais nessa claridade do que na maioria das pessoas. Perto do meio-dia, ouvi a vizinha do 402 bater tapete na varanda e o cheiro de alho refogado subiu do 201. Em BH, sábado tem barulho de panela e novela comentada na janela. Eu precisava ancorar a cabeça em coisas simples. O pano de prato estendido no varal, o som da torneira pingando,
a sombra que a mangueira do pátio projeta no muro do prédio vizinho. Às 4, o céu decidiu chover fino, daquele jeito que molha sem pressa, e a cidade ficou lavada de cinza claro. O interfone tocou como um lembrete de compromisso que a gente não queria ter assumido. Dona Celina chegou, anunciou o porteiro, com aquele tom de quem notou o salto alto e perfume antes do sobrenome. Posso liberar? Pode, respondi, engolindo o resto de silêncio que me sobrou. Minutos depois, o elevador se abriu para um desenho que eu conheço. Casaco bege bem cortado, bolsa estruturada, um sorriso que brilha sem aquecer. Atrás dela, Caio, boné na mão, uma sacola de supermercado com plantas embrulhadas em papel pardo, tentando parecer útil. Minha filha, Dona Celina cantou, estendendo os braços e o minha filha como se fosse laço de presente. Você não sabe o alívio de estar aqui. Foi um susto medonho, fio faiscando, fumaça. Uma coisa. Entra, Dona Celina, ofereci, abrindo espaço para a palavra e para a mala que veio junto. Daniel apareceu da sala com aquele sorriso de anfitrião que esquece quem é o dono da casa. Beijou a mãe, apertou o ombro de Caio, pegou as flores. Trouxemos umas rosquinhas de polvilho da estrada, completou Caio, empolgado demais para notar que meu olhar foi direto para as prateleiras. Dona Celina depositou a bolsa exatamente no meu banco de desenho, como se a madeira, antes espaço de maquete, fosse apoio para o mundo dela. Percorreu a sala com a ponta do dedo, tateando objetos, elogiando texturas, que mantinha gostosa. Essas estantes ficaram um luxo. Quando elogiou o quadro do meu primeiro prédio, soltou uma frase que chegou macia e entrou raspando. Eu sempre disse ao Daniel que você é muito organizada. Até demais, talvez. Ordem é ótima, mas casa precisa de alma, né? Sorri com os dentes. Em Minas, a gente aprende cedo que há frases que chegam abraçando e vão embora puxando o tapete. Café? Ofereci, por reflexo. Só se for coado. Ela respondeu, já abrindo a gaveta dos panos como quem confere se a cozinha é governada com capricho. E sem açúcar, que a idade pede juízo. Enquanto a água aquecia, Caio admirava meu estúdio da porta, os olhos viajando pelos rolos de planta empilhados com método, a régua paralela, as canetas alinhadas. Caramba, Lívia, dá para sentir a cabeça funcionando aqui dentro, disse, tocando a moldura da janela. Você deve fazer milagres nesses papéis. Não faço milagres. Faço cálculo, respondi, guardando a secura para mim mesma e oferecendo só a pontinha. Milagre desaba com vento. Obra segura fica em pé. Ele riu, atrasado um segundo, e ajeitou o boné na mão, como quem pede bênção sem saber a quem. Dona Celina já tinha descoberto a localização dos copos, do açucareiro e do jogo de chá que minha tia me deu quando abri o ateliê. Vocês vão adorar o quarto de hóspedes, Daniel interveio, zeloso. Tem claridade de manhã, vista para a árvore. Vai ser bom para a sua coluna, mãe. O que vai ser bom é a companhia, ela devolveu, pousando a mão sobre a minha com carinho que pousa e pesa. Família é um remédio que não se compra. Remédio ficou soando enquanto eu pensava na bula invisível que acompanha certas presenças. Levei as malas para o corredor, e só ali percebi que o peso era maior do que o volume. À noite, a casa respirava diferente. O corredor ganhou passos que não conhecia, a sala, uma risada nova, a cozinha, novos horários. Caio achou rapidamente a cafeteira italiana que eu uso quando preciso de concentração e decretou que ele cuidaria do café forte das manhãs. Dona Celina, em meia hora, encontrou solução para o fluxo das cadeiras na sala, o que segundo ela abria a circulação para a prosperidade. Eu procurei minha poltrona azul, onde faço anotações ao entardecer, e não encontrei. Ela estava recuada para não atrapalhar a passagem. Falei pouco. Observei a adaptação acontecendo com a mesma curiosidade técnica com que observo a água encontrar caminho entre pedras. Há reorganizações que acontecem sorrindo. Na hora de deitar, permaneci no estúdio um instante a mais. Encostei a mão na chapa de quartzito frio. Olhei a maquete do centro cultural que agora ocupava a mesa da sala e voltei a ouvi-la pedir seu lugar de volta. O bairro estava silencioso. Só o barulho de uma moto subindo devagar a rua e um restinho de conversa no apartamento vizinho,
onde duas amigas riam da vida entre plantinhas e novelas. Daniel entrou pé ante pé, como um menino que sabe que ficou além da hora no recreio. Obrigado por estar sendo tão generosa, sussurrou, segurando minha cintura por trás. É só uma fase. A palavra fase é traiçoeira. Parece provisória, de repente, vira rotina. Apoiei a mão sobre a dele, não por afeto, mas para lembrar a ambos que o lugar ainda existia. Uma fase tem começo, meio e fim, respondi, sem azedar o tom. Eu preciso do meu meio para trabalhar e de um fim que se cumpra. Ele lhe prometeu. No interior, promessa vale como assinatura. Na cidade, às vezes é só gentileza. Fui dormir com o som do varal do prédio em frente rangendo no vento e com a sensação de que alguém tinha mexido 1 centímetro no meu prumo. Nada que derrube, pensei, mas suficiente para eu anotar mentalmente, revisar fundações. No domingo de manhã, o apartamento acordou com cheiro de broa de fubá e vozes numa harmonia forçada. Dona Celina, talher em mãos, já coordenava a mesa do café como quem comanda a equipe de cozinha em festa de batizado. O pano de prato que minha avó bordou com ponto cruz estava estendido como bandeira de território. Caio, animado, enchia xícaras pequenas com o café dele, e Daniel parecia feliz por assistir a um espetáculo familiar que lhe prometia segurança. Lívia, minha filha, você dormiu? Ela perguntou, servindo frutas com delicadeza que não combinava com o tamanho do gesto. Essa sua cabeça não desliga nunca, né? Engrenagem boa não emperra, respondi, sentando. Mas não roda sem lubrificação. Ela riu de verdade dessa vez, e por um segundo me vi, quase com ternura, diante de uma mulher que fez o que pôde com as épocas que teve. Casou cedo, cuidou de casa, tentou segurar um filho que cresceu depressa demais. Logo depois, ela pousou a mão sobre a minha e disparou, macia. Já avisei ao eletricista que amanhã cedo ele olha tudo de novo. Enquanto isso, a gente se ajeita por aqui. Só umas coisinhas. Preciso de um cantinho com luz para fazer meus alongamentos com Caio. Pode ser ali no seu estúdio. A claridade é uma bênção. Senti a frase como quem encosta o ouvido numa parede e escuta água em tubo rachado. Sorri com o mesmo cuidado de quem pisa em taco antigo. A claridade ali é meu instrumento de trabalho, Dona Celina. A gente dá um jeito na sala. Ela deu um microaceno, desses que dizem entendi e reverto depois ao mesmo tempo. Caio, para se mostrar solícito, já empurrava a mesinha alguns centímetros pro lado, abrindo espaço pro tapetinho de alongamento. É só por um tempinho, Daniel reforçou, quase para si, quase para mim. Mastiguei devagar um pedaço de broa. Enquanto a farinha de milho se desfazia na boca, alguma coisa endureceu dentro do peito. Em Minas, quando a gente não quer briga, fala mais baixo. E, quando precisa colocar limite, fala no mesmo tom, só que olhando nos olhos. Que seja um tempinho, confirmei. E com respeito aos cômodos de cada um. Casa não é salão de baile, é mapa de afeto. Se a gente redecora sem combinar, perde a legenda. Dona Celina apertou meus dedos com doçura que tem aço por dentro. Você tem um jeito bonito de dizer as coisas, Lívia. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Sorri de volta, e o sorriso foi meu primeiro andaime. Enquanto o vento agitava, lá fora, as copas das árvores, anotei, desta vez no papel sobre a mesa, 3 palavras que só eu entendi. Cargas, limites, prazos. A história parece simples até que alguém muda uma cadeira de lugar. Às vezes, é justamente aí que a casa começa a falar. Na segunda-feira, acordei antes do sol tocar os telhados da rua. O céu de Belo Horizonte ainda estava azul acinzentado, e o ar tinha o frescor de quem promete calor mais tarde. A casa dormia. Caminhei descalça até o estúdio, e por um instante, respirei o silêncio como quem testa o som de uma parede recém-concretada. A mesa estava diferente. Pequena mudança de ângulo, talvez feita no domingo à noite. Eu noto essas coisas. 1 centímetro fora do lugar é suficiente para alterar a perspectiva de um projeto inteiro. No canto, o tapetinho de alongamento de Dona Celina repousava dobrado, discreto demais para não ser intencional. Sentei, abri o notebook e tentei voltar ao desenho do Centro Cultural. Mas o foco escapava. O som do chuveiro vindo do banheiro social,
A risada abafada de Caio cantando alguma música de rádio popular, o abrir de armário, o tilintar de xícaras, tudo compunha uma sinfonia doméstica que não combinava com o meu ritmo. Daniel apareceu na porta, ainda de camisa social por dentro da calça, o cabelo úmido e o olhar tateando o chão. Dormiu bem? Dormi o suficiente, respondi, sem virar. A mamãe vai sair cedo. Quer passar no mercado do bairro. Disse que vai preparar o almoço. Ótimo. Mantive o tom neutro, calculado. Só pede para ela não mexer nos temperos. Eles estão organizados conforme os projetos da cozinha experimental. Ele sorriu, sem entender o duplo sentido. Eu também sorri, com os dentes, de novo. Quando voltei do escritório no fim da tarde, o cheiro de alho e cebola fritando tomou o corredor antes mesmo de eu abrir a porta. O aroma era delicioso, mas o incômodo veio primeiro. Dona Celina comandava o fogão com naturalidade, de quem sempre pertenceu àquele azulejo. O avental pendurado no meu gancho, a panela que eu usava em ocasiões especiais borbulhando cheia de ensopado. Chegou bem, minha filha? Perguntou, mexendo a colher de pau. Fiz frango com quiabo. O Caio ajudou a picar. Olha que maravilha. Que bom, murmurei. O cheiro tá ótimo. Ela abriu um sorriso satisfeito. Eu adoro cuidar da casa. Você vive tão ocupada com seus desenhos, precisa de alguém para deixar o lar respirando. Respirando. Palavra bonita. Mas, naquela hora, parecia que o ar tinha dono. Caio apareceu logo depois, trazendo um buquê de flores silvestres enroladas em jornal. Colhi lá perto da avenida, para alegrar o ambiente, disse, como se fosse gesto inofensivo. Peguei as flores e busquei um vaso. Não por gentileza, mas porque me recuso a deixar gesto algum sem contexto. Coloquei na pia, enchi de água e reparei no detalhe. Era o vaso que guardava minhas canetas técnicas. O espaço no aparador agora estava ocupado por uma imagem de Nossa Senhora que eu nunca tinha visto. No jantar, Daniel parecia feliz, como se aquela mesa cheia fosse o retrato perfeito de estabilidade. Conversava animado sobre o novo contrato de parceria no ateliê, enquanto Caio descrevia histórias de viagens e Dona Celina ria alto, batendo levemente na mão dele, num carinho que já se confundia com hábito. Você devia aprender com ele, Daniel. Ela brincou. O Caio é tão prestativo. Eu só tento ajudar, Dona Celina, ele respondeu, modesto. Pode me chamar de Celina, meu querido. Dona me deixa velha. Ri por educação, mas o riso não chegou aos olhos. Observava o movimento dos talheres, a forma como os lugares na mesa pareciam rearranjados conforme uma nova geometria invisível. A cada jantar, o eixo mudava um pouco, como se a casa estivesse lentamente girando em torno de outro centro. Depois da sobremesa, ela se levantou e disse: Amanhã vou dar uma passadinha no seu estúdio, Lívia. Quero ver aquelas plantas bonitas que você desenha. Sempre admirei mulher inteligente. Olhei para Daniel. Ele disfarçou. Pode ser, respondi, escolhendo o tom como quem mede temperatura de concreto, desde que não toque nos papéis. Ela sorriu, suave, mas o olhar tinha ponta. Claro, minha filha. Eu só observo. Na madrugada, o barulho de passos leves me acordou. Vozes baixas vinham da cozinha, Daniel e Celina. Ela falava num tom manso, com pausas longas. Você dá tudo a ela, Daniel, mas vive tenso. Casa é parceria, não escritório. A Lívia é assim, detalhista, ele respondeu, cansado. É o jeito dela trabalhar. Trabalhar é uma coisa, controlar é outra, disse Celina, quase em sussurro. Você precisa respirar também. A respiração que faltava era a minha. Fiquei imóvel, ouvindo o som de 2 xícaras pousando sobre o balcão. Um leve tilintar, o roçar de um pano. Silêncio. Depois, o som de passos subindo pro quarto. Quando o dia clareou, abri o notebook e comecei a escrever e-mails. Primeiro, um para a secretária do ateliê. Por favor, revisar senhas e acessos aos projetos confidenciais. Alterar logins do sistema financeiro. Confirmar quando concluído. Depois, outro, para mim mesma. Lembrar, fundações precisam de isolamento. No meio da semana, a rotina da casa já seguia um novo ritmo.
Dona Celina decorava a sala com almofadas que trouxe de Lagoa Santa. Caio transformou a área de serviço num espaço de exercícios. Daniel, distraído, agradecia por tudo estar fluindo. E eu observava cada detalhe, cada ruído, cada sombra nova no chão. Na sexta, uma notificação do banco acendeu no meu celular, solicitação de acesso externo ao sistema empresarial. O nome, Daniel Araújo Vidigal. Fiquei olhando a tela por alguns segundos, sentindo o coração ritmar como martelo contra aço. Não era erro. Era um movimento calculado. Respirei fundo, fechei o aplicativo e deixei o café esfriar. A estrutura ainda estava de pé, mas eu já ouvia o som das primeiras rachaduras. Na manhã seguinte ao alerta do banco, levei o notebook para o ateliê antes mesmo do trânsito engrossar na contorno. O céu estava claro, e Belo Horizonte parecia ter sido lavada durante a noite. Calçadas com brilhos de água, cheiro de terra úmida subindo dos canteiros. Abri a porta de vidro do ateliê Vidigal e me recebeu aquele silêncio bom de obra que vai dar certo. Liguei as luzes frias, sentei na mesa grande e comecei a reforçar o que já estava sólido. Alterar tokens de acesso. Travar autorizações. Auditar quem entra e quem sai dos arquivos. Marina Couto, minha advogada, atendeu na terceira chamada. A voz dela sempre veio com a firmeza de contrato bem escrito. Oi, Lívia. Oi, Marina. Preciso tratar de blindagem total, disse, direta. Empresa, marca, projetos, contas. E, se for necessário, separação patrimonial. Discreta. Do outro lado, silêncio breve, depois o som de caneta passando a folha. Já te envio um esboço. E te peço documentos por e-mail seguro. Sem notificações visíveis. Perfeito. Encerramos com a promessa mineira que vale mais que carimbo. Tamo juntas. No retorno para casa, o sol já aquecia as varandas. Subi pelo elevador e, quando a porta abriu, encontrei Dona Celina posicionando um arranjo de flores no aparador, o mesmo lugar onde ontem eu tinha visto a imagem de Nossa Senhora. Agora, as duas disputavam espaço como quem divide território. Minha filha. Ela sorriu. Fui ao mercado central. Trouxe ora pronobis e queijo curado. Hoje teremos almoço de respeito. O aroma de temperos subia da cozinha. As panelas cantavam, e Caio assobiava uma melodia que eu não reconhecia. O apartamento sorria, mas senti, debaixo do sorriso, uma lista de pequenas concessões. Fui ao estúdio. A porta estava encostada, o tapetinho de alongamento aberto no centro. Sobre a mesa, meu rolo de papel vegetal tinha sido desenrolado 2 palmos, com marcas suaves de dedos. Respirei fundo. Contei até 3 para não falar alto. Enrolei o vegetal, alinhei as canetas, fechei o tapete com calma, o tipo de calma que segurava galpão em pé. Quando voltei à sala, Caio ergueu as mãos, rindo. Juro que não toquei em nada, hein? Só alongamento. Ótimo, respondi, serena. Alongamento se faz no chão, não na minha mesa. Ele piscou, concordando rápido demais. Daniel surgiu logo depois, terno sem gravata, sorriso de quem quer amenizar. Amor, a mamãe caprichou. Você vai adorar. Adorei o sabor, era verdade. O feijão tropeiro veio com torresminhos pequenos e crocantes, a couve no ponto, o angu cremoso. Ao fim, Dona Celina enxugou as mãos no pano de prato bordado e pousou a frase. Você trabalha demais, Lívia. Mulher precisa lembrar do próprio corpo. Hoje cedo, fizemos os alongamentos no seu estúdio. Aquela luz é uma bênção. O garfo de Daniel ficou suspenso, o olhar desviou. Celina, comecei, ainda com doçura, o estúdio é meu canteiro. Se mexer nele, mexe no meu serviço. Ela sorriu daquelas gentilezas que tem por dentro um prego. E serviço sem corpo descansado não rende. Mas tá bom. Vou respeitar. Prometo. Promessas vão para o bolso, limites para o papel. Naquela noite, colei um bilhete discreto na porta do estúdio, ambiente de trabalho, entrada restrita. Em letras pequenas, mas objetivas. Quem quisesse, entenderia. Os dias seguintes correram com uma normalidade inquieta.
No fim da tarde, Caio passou pelo corredor abanando as chaves do meu carro como se chacoalhasse um sino. Peguei para buscar umas coisas para sua sogra no bairro. Beleza. Beleza seria você pedir antes, respondi, sem elevar o tom. Documento e chave do carro não andam sozinhos. Foi mal. Ele sorriu, ajeitando o boné. Da próxima, eu falo. Na volta, notei o banco do motorista recalibrado, o retrovisor fora do meu costume. Pequenas mudanças. Quando fui guardar a pasta com contratos no aparador, aquele que agora abrigava flores e santa, percebi outra coisa. Minha poltrona azul, a do fim de tarde, tinha sumido de vez. Colocamos no corredor, explicou Dona Celina, sem culpa. Ficou mais fluxo de energia. Energia boa é a do respeito, respondi. A poltrona volta. E voltou. Eu mesma arrastei, sentindo o tecido rugoso sob a mão. Não é sobre a cadeira. Nunca é. É sobre eixo. Na quarta, recebi um e-mail do financeiro do ateliê. Lívia, o Daniel solicitou o cronograma de repasse aos sócios. Envio. Fiquei olhando a tela como quem observa a trinca crescendo milimetricamente. Digitei com precisão de memorial descritivo. Não. Acesso bloqueado. Qualquer documento financeiro só sai com minha autorização formal. Ao chegar em casa, encontrei Daniel no sofá com uma pasta sobre o colo, papéis marcados por post-its coloridos. Encostei na moldura da porta. O que é isso? Ele sorriu sem mostrar os dentes. Nada demais. Quero entender melhor os números. Para ajudar. Ajudar se faz perguntando. Falei baixo. Não pedindo acesso escondido. A pasta fechou. Ele apoiou os braços sobre os joelhos, olhou para as próprias mãos e disse: Você não confia em mim. Confiança e acesso são coisas diferentes. Uma se ganha, a outra se concede. Ele abriu a boca, fechou, e o assunto morreu ali, apenas por enquanto. Na quinta, precisei ir à Lagoa Santa com o mestre de obras. Antes de sair, passei na cozinha para um gole d'água. Dona Celina conversava ao telefone com alguém, voz melosa, volume calculado para que eu escutasse sem querer. Aqui a gente tá muito bem. A casa da Lívia é um encanto. Ela é correta, trabalhadeira. Às vezes, controlada demais, coitada. O Daniel precisa de espaço para ser homem, né? Fechei a porta da geladeira devagar. Em Minas, quando a gente escuta o recado dentro da conversa, a gente escolhe se responde. Eu escolhi o cronograma. Fomos para a rua. O ar da rodovia tinha aquele pó fino de obra nova. Na visita, medi parede, bati prumo, conferi ferro com o mestre. O corpo volta a si quando a mão encosta em concreto. De BH a Lagoa Santa, o dia se refez em milímetros. Cálculos, decisões objetivas. De tarde, de volta ao apartamento, a sala estava silenciosa, a cozinha limpa. No nosso quarto, porém, a pasta de Daniel continuava sobre a cama. Abri. Não por curiosidade gratuita, mas por método. Quem dirige estrutura não fecha os olhos para o risco. Entre contratos antigos e xerox de notas, um papel diferente, proposta de redistribuição de cotas. No rodapé, uma observação a lápis, letra de Celina, segurar futuro do Daniel. Segurei o papel com 2 dedos, como se fosse vidro fino. A claridade do fim da tarde bateu no meu rosto. A cidade lá fora seguia sua vida, buzina na esquina, menino brincando com bola no pátio do prédio vizinho, um vendedor de pamonha gritando quentinha. A normalidade é o melhor disfarce do abismo. Guardei a folha no lugar exato em que estava. Fechei a pasta na mesma ordem. Saí do quarto com a respiração controlada e uma certeza quieta. Eu já tinha o meu próprio projeto em curso. Na noite daquela quinta, recebi de Marina Couto o e-mail que eu esperava. Minuta de blindagem anexa. Próximos passos. Transferência de marca e IP para holding pessoal. Atualização de contrato social. Ajustes bancários com movimentos escalonados, sem alertas externos. Plano de contingência caso haja tentativa de intervenção. Confirme se deseja avançar. Respondi sem floreio. Avançar. Discrição máxima. Fechei o notebook. Caminhei até a varanda e observei as luzes se acendendo no morro.
A cidade é um tabuleiro de pontos, e eu aprendi a unir cada um na ordem certa. Por dentro, uma voz mineira, dessas que falam baixo para dizer alto, me lembrou: quem sustenta a laje pode decidir onde vai a parede. Voltei para a sala. Dona Celina assistia a um programa de auditório, rindo de coisas que não me alcançavam. Caio organizava halteres na área de serviço como se preparasse um estúdio de ginástica. Daniel lavava 2 taças com afeto cuidadoso, como se taças limpas pudessem apaziguar estruturas. Cheguei, anunciei. Vem sentar. Amor, ele chamou. Leve. Hoje foi puxado. A gente precisava mesmo conversar. Conversa boa tem hora, respondi, mantendo o sorriso educado. Hoje eu só queria chá. Fiz o meu. Beba em xícara sem asa. Aprendi assim, com minha avó. Cuidado nas mãos, firmeza na boca. Encostei na poltrona azul. Recuperei o meu eixo. A televisão seguia. O vento noturno passou pela janela e fez a cortina encostar de leve no aparador, roçando as flores e a santa. Tudo quase no lugar. Quase. Faltava só definir onde a fissura viraria corte. Na madrugada, o celular vibrou. Outro e-mail do banco. Tentativa de acesso negada. Dispositivo não reconhecido. O nome de novo, em negrito. O coração não acelerou, apenas assentiu. Abri o armário. Peguei uma pasta transparente e deslizei lá dentro 3 folhas. A minuta de Marina, a listagem de acessos e um bilhete manuscrito por mim. Fundações, carga própria. Quando deitei, a casa estava em silêncio. Mas, se eu encostasse o ouvido no chão, juro que ouviria o leve estalo do concreto ajustando ao frio da noite. Não era barulho de queda, era som de preparo. Amanhã, eu daria o próximo passo. E ninguém perceberia, até ser tarde demais. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O céu sobre Belo Horizonte estava de um azul seco, daqueles que anunciam calor sem aviso. Fiz o café em silêncio. O som do coador pingando era o único que eu queria ouvir. Daniel ainda dormia. Dona Celina e Caio não. O barulho baixo de passos, o abrir de gavetas, o murmúrio distante vindo da sala. A casa parecia respirar por conta própria. Peguei a bolsa, o notebook, as chaves e saí. No elevador, respirei fundo, lembrando a mim mesma que cada movimento agora era cálculo. Marina me esperava no escritório, na Savassi. Ela usava um vestido simples, mas a voz vinha afiada como documento recém-impresso. Tudo pronto, disse, estendendo a pasta. A holding já está registrada em seu nome. O ateliê passa oficialmente a ser propriedade exclusiva sua. Os acessos antigos foram desativados. E quanto à parte do Daniel? Perguntei. Nenhuma. Legalmente, ele nunca teve cota. Só usava o sobrenome no CNPJ. Agora, nem isso. Assenti, devagar. Ela me observava com a atenção de quem mede o peso de uma decisão. Quer que eu envie as notificações agora? Perguntou. Ainda não. Fechei a pasta com calma. Quero que ele perceba aos poucos. Estrutura boa não cai de uma vez. Ela cede em silêncio. No almoço, encontrei a casa tomada pelo cheiro de manjericão e alho. Caio cortava legumes na bancada, sem camisa, o corpo suado de treino. Dona Celina girava o molho com uma colher de pau como se orquestrasse o ritmo do lar. Que bom que chegou, minha filha, disse ela. O Daniel foi resolver umas coisas no banco. Tá preocupado com a firma de vocês. Sorri sem mostrar os dentes. Ele deve estar mesmo, respondi, lavando as mãos. Muita mudança acontecendo. Mudança é boa, desde que venha com diálogo. Ela completou, olhando para mim como quem lança anzol. Concordo, devolvi, enxugando as mãos. Por isso, hoje à noite, quero conversar com ele. A sós. O silêncio que se instalou entre nós tinha textura. Caio fingiu cortar mais cenouras. Dona Celina girou o molho mais devagar. Daniel chegou perto das 7. Terno amarrotado, cheiro de pressa e desconfiança. O banco me ligou, disse, antes mesmo de eu fechar a porta. Disseram que algumas contas da empresa foram transferidas. Foram, confirmei. Estavam em meu nome. Agora estão sob gestão da holding. É uma medida de segurança. Segurança de quem?
Lívia. A voz dele subiu meio tom. Você tá achando que eu ia te roubar? Não acho nada. Eu previno. Arquitetura é isso. Prevenir colapso antes da queda. Ele andou pela sala, os sapatos riscando o piso. Você tá me excluindo das decisões. Decisão exige confiança. E você pediu acesso sem avisar. Eu queria ajudar. Quer ajuda? Cortei, firme. Então respeita quem construiu o que você quer administrar. O rosto dele se contraiu. Por trás da raiva, havia medo, e talvez arrependimento, mas em fase avançada de erosão. Ele largou a pasta no sofá e saiu pro quarto, a porta batendo leve, como quem ainda tenta parecer civilizado. Mais tarde, a casa adormeceu. Só o relógio da cozinha marcava o tempo, tic-tac lento. Abri o notebook. Entrei no sistema do banco e confirmei. Todas as transferências executadas, todas as senhas trocadas. Escrevi para Marina. Fase 2 concluída. Prossiga com o envio das notificações discretas. Antes de desligar, deixei um arquivo aberto, o esboço de um novo projeto. Título: Casa Horizonte. Era o desenho da minha próxima morada. Linhas limpas, janelas abertas para o sul. Nenhuma parede interna que pudesse esconder segredos. Fechei o computador e olhei ao redor. O apartamento estava bonito, arrumado, perfumado, quase calmo. Mas não era mais casa. Era cenário. 2 dias depois, Daniel me esperava no café da esquina. O rosto cansado, o olhar pedindo explicação. Por que tudo isso, Lívia? Perguntou, baixo. Eu só queria ser parte da sua vida. Você é, respondi. Só esqueceu que parte não é metade. Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. A mamãe acha que você exagerou. A mamãe acha muita coisa. Mas o ateliê é meu, Daniel. O nome, os projetos, o trabalho, os anos. Nada disso veio de herança. O garçom passou. Ele desviou o olhar, e por um instante vi o homem que um dia me ensinou a rir do próprio erro. Mas já era outra versão. Enfraquecida, dependente, perdida num projeto que nunca dominou. Então acabou? Ele perguntou. Não. Só começou. Levantei, deixei o café pago e saí. O vento da avenida trouxe o cheiro de chuva. Era o mesmo vento do primeiro dia, o que bateu na janela e me perguntou se eu estava pronta para mudar o traçado da minha própria planta. Naquele momento, respondi mentalmente, agora estou. À noite, encontrei a sala vazia. Dona Celina havia saído, talvez para espairecer o orgulho. Caio estava no celular, na varanda. A luz azul do aparelho recortava o rosto dele, meio escondido. Problemas? Perguntei, de leve. Ele se assustou um pouco. Não, só conversando com um amigo. Certo. Só cuidado para não usar meu Wi-Fi para mandar arquivos do ateliê. Disse sorrindo, mas meus olhos não sorriam. Ele gaguejou qualquer coisa e sumiu pro quarto. Sentei na poltrona azul. Lá fora, o vento se levantava. O som do tecido balançando na cortina parecia ecoar dentro do peito. Peguei o celular, abri a mensagem de Marina e respondi. Inicie a comunicação oficial. O restante da estrutura está pronta. Enviei. E pela primeira vez em meses, senti o corpo inteiro leve, como prédio recém-liberado de andaime. A casa ainda estava de pé. Mas agora, finalmente, ela era só minha. A sexta-feira amanheceu espessa, como se o ar de Belo Horizonte tivesse engolido o barulho da cidade. Da janela do estúdio, o horizonte parecia dissolvido em poeira fina e luz branca. Peguei o caderno de anotações e revisei mentalmente a lista da semana, contratos atualizados, acessos bloqueados, comunicações enviadas. Tudo seguia como planejado. Quando entrei na cozinha, Dona Celina preparava café. O aroma era bom, mas a expressão dela não. O Daniel saiu cedo, disse, sem olhar para mim. Disse que precisava resolver pendências no banco. Imagino, respondi, servindo-me de uma xícara. Ela pousou a colher de açúcar sobre o pires, o olhar cortante. Você podia ter conversado melhor com ele. Tá machucado, coitado. Ferimento de ego cicatriza. Ferimento de injustiça, não. E quem decide o que é justo? Ela perguntou,
a voz baixa e firme. Quem construiu o que está em jogo? Respondi, olhando direto. O silêncio que se seguiu não foi desconforto, foi fronteira. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de Marina. Ele tentou cancelar a mudança de titularidade no banco, disse ela. Mas já não tem poder de assinatura. Está desesperado. Deixe tentar, pedi. Estrutura sólida resiste a abalo. Antes de desligar, ela completou. A imprensa especializada pode acabar sabendo. Quer que eu impeça vazamentos? Não. Que saibam. Às vezes, o silêncio pesa mais quando é quebrado por terceiros. Fechei o notebook e olhei em volta. O apartamento estava calmo, mas essa calma era enganosa, como o instante em que a viga começa a ceder antes do estalo. À tarde, Daniel apareceu. Entrou sem cumprimentar, os olhos fundos, o corpo cansado. Você conseguiu o que queria, disse, apoiando as mãos na mesa. Agora o ateliê é todo seu. Sempre foi. Eu só tentei te ajudar. Tentou ajudar ou assumir? Perguntei, sem levantar o tom. Ele respirou fundo, as veias do pescoço tensas. A minha mãe te defendeu até agora. Disse que eu devia entender seu jeito. Mas você, ele gesticulou, perdido. Você destruiu tudo. Eu apenas retirei o que nunca te pertenceu. Dona Celina apareceu na porta do corredor, os olhos úmidos, mas duros. Vocês dois precisam parar, disse. Isso aqui tá virando tribunal. Não, Dona Celina, respondi. Calma. Tá virando balanço estrutural. Cada um assume o peso que colocou. Ela se aproximou, a voz trêmula. Você é fria demais, Lívia. Acha que tudo se resolve com cálculo. Mas casa não é obra, minha filha. É sim, interrompi. E a senhora deveria saber. Quando a base racha, a demolição é questão de tempo. O rosto dela empalideceu. Daniel saiu, batendo porta. A casa vibrou, e por um segundo, pensei ouvir o som das estruturas internas se acomodando de novo. Nos dias seguintes, a presença dele foi se apagando. Os passos diminuíram, as conversas rarearam, o olhar evitava o meu. No domingo, encontrei sobre o balcão um envelope dobrado, sem nome. Dentro, uma chave e um bilhete simples. Preciso de um tempo. A mamãe vai comigo para Lagoa Santa. Não quero brigar mais. Li 2 vezes, dobrei de volta e deixei onde estava. O eco do silêncio preencheu o apartamento. Dona Celina partiu, sem despedida. Só percebi quando vi o espaço vazio do aparador. A imagem de Nossa Senhora havia sumido, junto com o perfume dela. As primeiras noites, sozinha, pareceram longas demais. A casa respirava diferente. O ar mais leve, o som mais puro. Aos poucos, o barulho da rua voltou a me embalar. Buzina, vizinha chamando o cachorro, panela batendo. O mundo seguia. Na segunda-feira, cheguei ao ateliê Vidigal e encontrei flores sobre a mesa, orquídeas brancas, sem bilhete. Marina me olhou por cima dos óculos. Parabéns. A transferência foi publicada no Diário Oficial hoje. Então é oficial. É. Agora tudo que você construiu está blindado. Assenti. Agradeci, e fiquei ali por alguns segundos olhando as orquídeas. Tão delicadas, mas com raízes que se agarram a qualquer superfície. Resistentes no silêncio. À noite, voltei para casa e me dei conta de que não havia mais nada fora do lugar. Nenhuma cadeira movida, nenhum perfume que não fosse o meu. Fiz café e sentei na poltrona azul, a que resistiu a tudo. Peguei o caderno e escrevi, com calma. Estruturas sólidas não temem o vento. Elas o escutam, calculam e permanecem. Fechei o caderno, levantei e caminhei até o estúdio. A luz do norte entrava limpa, como se lavasse o ar. A cidade lá fora brilhava em fragmentos, faróis, janelas, prédios em construção. Cada luz era um ponto no mapa do que ainda estava por vir. Peguei o desenho da casa Horizonte. Coloquei sobre a mesa e tracei a primeira linha do novo projeto. Não era só uma casa. Era a fundação de uma nova vida. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta de Daniel. Espero que um dia você me perdoe. Respondi sem rancor. Perdão é reforço estrutural. Só vem depois do colapso. Enviei. E,
Pela primeira vez, desliguei o celular sem culpa. A noite caiu sobre Belo Horizonte com cheiro de chuva leve. O vento voltou a tocar minha janela, aquele mesmo de antes, mas agora sem perguntas. Sorri. A estrutura estava firme. E, finalmente, era só minha. Dizem que o tempo em Belo Horizonte muda de humor como gente. Uma hora o céu é de vidro, na outra, de chumbo. Naquela manhã, a claridade entrou sem pedir licença, atravessando a janela do estúdio e caindo sobre os papéis do novo projeto. Eu já não acordava com sobressalto. O silêncio, antes pesado, agora era território meu. Na mesa, o desenho da casa Horizonte ganhava forma. A planta simples, linhas abertas, janelas grandes, um quintal com jabuticabeira ao fundo. Um espaço pensado para respirar, não para esconder. Peguei o lápis e tracei o contorno do último cômodo, ateliê de luz. Sorri com o nome. Pela primeira vez, o projeto não tinha cliente além de mim. O telefone vibrou. Mensagem de Marina. Contrato com a construtora fechado. Obras iniciam em 30 dias. Parabéns, Lívia. Respondi. Obrigada. Vamos erguer algo bonito. Fechei o notebook. Respirei o cheiro do café e deixei o som da cidade preencher o espaço. As buzinas distantes, o vendedor de pão de queijo na esquina, o vento mineiro entrando pelas frestas, tudo soava como um retorno. No fim da tarde, fui ao ateliê Vidigal. As funcionárias riam enquanto desmontavam maquetes antigas. A empresa estava viva, reorganizada, mais leve. Uma delas comentou: "A senhora parece diferente, Lívia." Sorri. Talvez porque eu finalmente aprendi a deixar as paredes respirarem. Assinei documentos, revisei prazos. Antes de sair, encostei a mão no logo de vidro na recepção. Ali estava gravado o nome que quase me tiraram, e que agora pertencia só a mim. Quando voltei para casa, o céu começava a escurecer. No corredor, o eco dos meus passos soava limpo. Nenhuma voz, nenhum perfume alheio. Abri a varanda. O vento subia do bairro Santa Teresa e trazia cheiro de chuva e ipês. Preparei um prato simples, arroz, legumes e queijo Minas, e sentei na mesa, sem pressa. A poltrona azul me esperava ao lado da janela. O apartamento parecia menor, mas mais verdadeiro. Peguei o caderno e escrevi, à mão. O amor não é construção eterna. É reforma constante. Quando a base cede, reconstruir é coragem, não egoísmo. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. A vida agora cabia em gestos simples, o cheiro de café fresco, o traço firme no papel, a luz do fim de tarde atravessando o vidro. Sem aviso, o celular acendeu. Uma notificação nova. Mensagem de número desconhecido. Desejo que encontre paz. D. Fiquei olhando por alguns segundos. Depois apaguei, sem raiva. Alguns capítulos precisam terminar para que o livro não desabe sob o próprio peso. Semanas depois, fui visitar o terreno onde a Casa Horizonte começaria a nascer. Fica nas margens de Lagoa Santa, ironia que o destino constrói com humor fino. O chão era firme, de terra vermelha, com vista aberta para o céu. Caminhei até o centro e marquei com o pé o ponto onde ficaria a fundação. Fechei os olhos e imaginei o barulho das obras, o motor da betoneira, o estalo das formas, o som do ferro batendo. Cada ruído era promessa. Aqui vai ser o coração da casa, murmurei. Luz, vento e silêncio no mesmo lugar. O engenheiro ao meu lado anotou algo e perguntou: "Quer colocar o nome do projeto na placa da obra?" "Quero." Respondi. "Mas não só o nome. Escreva também uma frase." Ele esperou, caneta pronta. Toda casa começa quando alguém decide ficar. Ele sorriu, anotou, e o vento soprou mais forte, como se aprovasse o texto. No retorno para BH, a estrada se enchia de sombras longas e luzes amareladas. Pensei em Daniel, em Dona Celina, em tudo que desabou e no que, estranhamente, permaneceu. Cada queda me ensinou a erguer com mais cuidado. De noite, já em casa, abri a janela do estúdio. A cidade brilhava em pequenas constelações artificiais. Belo Horizonte parecia respirar comigo. Peguei o lápis e escrevi as últimas palavras do projeto,
no canto da planta. Casa Horizonte. Projeto concluído. Guardei o papel, apaguei as luzes e fiquei por um instante na penumbra. O som do vento passou pela janela, o mesmo de sempre, mas agora trazia paz. Fechei os olhos e pensei: a estrutura está firme. E, finalmente, eu também.